A parábola do semeador. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus usava parábolas? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. A explicação da parábola. Então Jesus lhes perguntou: Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A luz. Jesus também lhes disse: Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocado debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A parábola da semente. Jesus disse ainda: O reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. A parábola do grão de mostarda. Disse mais: Com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda,
que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. O uso das parábolas. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos passar para a outra margem." E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalme-se, fique quieto." O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: "Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé?" E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?"